Boa noite, nós estamos gravando nossa aula de filosofia, nosso discorrer filosófico, nesse momento aqui no nosso, vamos dizer assim, nem vou dizer canal, mas vou dizer nosso espaço interativo do saber. Filosofia como a ciência amiga da sabedoria, todo espaço filosófico é um espaço do saber. Vamos falar um pouco sobre algumas questões relacionadas à antinomia da razão. Na medida em que a razão ela tem a ver muitas das vezes com a natureza, enquanto globalidade, dos objetos e dos sentidos externos, nós podemos perceber que ao fundar-se algumas leis que o entendimento parte e prescreve a priori, muitas das vezes entre o próprio elemento da natureza, é que em parte essas questões podem se alargar intimidadamente mediante algumas determinações, algumas questões que são de ordem empíricas e que vão ocorrer através do fator da experiência. A faculdade de juízo, ela não usa muitas das vezes, vamos dizer assim, racionalizar ou até apontar qualquer princípio especial de uma reflexão para se aplicar primeiramente à espécie primária das leis, nomeadamente nesse aspecto as leis que nós denominamos como leis universais da natureza e leis primordiais do material ou da matéria em geral. E nesse aspecto é que nós podemos vislumbrar que em alguns momentos e alguns casos também distintos é que há um princípio objetivo através do entendimento. E esse princípio objetivo, através do entendimento, é que propicia e respeita as leis particulares. E essas leis particulares que nos remetem à possibilidade de frutos do empirismo, ou seja, do objeto da experiência do ser, que pode, na verdade, a partir da multiplicidade, da heterogeneidade, e que vai propiciar a faculdade do juízo o diálogo fenomênico entre o ser e a natureza. E nesse processo experiencial é que nós vamos ver que muitas das vezes há uma contingência de leis que são relacionadas ao ser no aspecto ético e no aspecto moral, no aspecto de juízo, e também leis que regem a natureza do próprio espaço onde o ser está inserido e aonde o ser intervém. Nesse sentido, nesse aspecto preponente, é que nós temos que analisar que existem algumas mecânicas de ajuizamento que a própria lei vai exigir completamente diferente da casualidade que muitas das vezes, nomeadamente, vai ocorrer dentro do sentido das causas finais. E com essa proposta é que nós vamos apontar e vamos perceber que existem princípios regulativos para a investigação da natureza, em princípios que nós consideramos constitutivos da possibilidade dos próprios objetos e dos próprios sentidos a partir de uma produção de coisas materiais que são consideradas possíveis segundo as leis e segundo todo o reger e proceder e nomear de leis mecânicas. Nessa proposta e pressuposto é que vai surgir a antítese. A antítese como uma produção dessas mesmas coisas que não é possível muitas vezes serem percebíveis, apontadas
segundo leis que são simplesmente mecânicas, mas sim, nesta proposta, muitas das vezes há princípios objetivos para a faculdade de juízo que são determinantes. Eles entrariam então nesse aspecto de contradição entre si e, por conseguinte, uma das suas principais máximas seria justamente essa questão da antinomínia da faculdade de juízo, tá? E essa antinomia de faculdade do juízo e antinomínia, ela vai propor o conflito entre a legislação da razão do ser em meio ao universo de leis, de possibilidades e de até prescrições que ele tem que cumprir dentro da sua esfera de vivenciamento, de experiencialismo e de vivência no espaço em que intervém. Então, nessa proposta é que nós queremos apontar nessa breve exposição de hoje, nesta aula, que a razão do ser é uma razão regida pela lei. A razão do ser é uma razão regida pela ordem que impera dentro do ambiente em que ele está situado e intervém. O ser, ele é uma resposta promovida pelo próprio ambiente que o impulsiona a ser quem ele é. Dentro dessa prerrogativa e pressuposição é que nós podemos indicar que todo o sentido material, todo o sentido coloquial e todo o sentido universal, ele vem de uma tradição inserida no contexto social, cultural, que vai reger os transitares do ser em meio às suas interlocuções, comunicações, respirações e sentimentos. E também até, vamos dizer assim, aspirações ideológicas que ele constrói em todo o transcurso da sua história e do seu advir. Portanto, era isso que nós tínhamos para hoje aqui, nesse espaço filosófico da hermenêutica filosófica entre o ser e a interpretação. Obrigado a todos.